Vamos começar pelo apelante, doutor Emílison, a quem, por gentileza, queira declinar seu nome ao AB por quem fez a inscrição para sustentação oral. Ok, excelência. Meu nome é Emílison Santana Alencar Júnior, OAB 35344. Ok, excelência. Inicialmente, cumprimento aos nobres desembargadores da colina turma, advogados e servidores aqui presentes. Bom, excelência, aqui trata de uma ação de conhecimento ajuizada aqui pela parte autora, em desfavor do Banco BRB, com pedido para limitar os empréstimos a 30% da sua remuneração bruta abatida de descontos obrigatórios, ou a revogação do desconto na conta corrente com base aí nos entendimentos jurisprudenciais do STJ. O meritíssimo juiz, excelência, ao julgar o processo, ele julgou totalmente improcedente os pedidos formulados pela parte autora, por entender que não cabia limitação dos empréstimos a 30% na conta corrente ou também no contra-cheque. E também deferiu o pedido para revogação da autorização de descontos na conta corrente. No entanto, excelência, a parte autora entende que esse entendimento ele não merece prosperar. E digo por quê, excelência? O que acontece? No caso dos autos, a parte autora recebe na conta corrente dela, o salário que é acreditado na conta corrente dela é R$ 5.184,13. E a gente demonstrou nos autos, excelência, que os descontos na conta corrente superam o seu salário líquido, ou seja, o Banco BRB ele vem retendo integralmente a sua remuneração, excelência. Inclusive, quando foram ofertados empréstimos para a parte autora, ela sequer possuía margem consignada no contra-cheque. E o BRB ele simplesmente desaverbou a parcela de 1.947, que era para estar averbada na folha de pagamento, uma vez que contratou na modalidade de empréstimo consignado, mas não havia como averbá-la na folha de pagamento. O banco simplesmente desaverbou a parcela do contra-cheque e começou a debitar na sua conta corrente sob a rúbrica liquidação parcela consignada. E essa parcela, se refere-se ao empréstimo consignado. E se é empréstimo consignado, ele deve ser averbado na folha de pagamento. Inclusive, excelência, no julgamento do agravo instrumento contra a decisão liminar que foi indeferida no início do processo, o desembargador relator chegou a ressaltar isso, que essa parcela de 1947 refere-se ao empréstimo consignado. E se é empréstimo consignado, ela não pode ser debitada na conta corrente. Ela deve ser averbada na folha de pagamento. Mas, no caso dos autos, o banco continua debitando essa parcela de empréstimo consignado na conta corrente. Fora isso, também, os demais empréstimos, BRB parcelados, empréstimos pessoais e etc. Hoje, os descontos que o banco realiza na conta corrente no contra-cheque da parte autora retém integralmente a sua remuneração, excelência. A parte autora, excelência, ela tem conhecimento também desse novo entendimento do STJ, que é o tema 1085. O tema 1085 fala, de fato, que não cabe limitação dos empréstimos na conta corrente. Mas aquele julgado, excelência, foi referente à analogia da Lei 10.820, no seu artigo 1º, parágrafo 1º. Eles entenderam que para quem é seletista, que não é o caso dos autos, não cabe a limitação dos empréstimos a 30%. Mas ainda, excelência, que fora essa questão do entendimento que se aplica apenas para quem é seletista, que não é o caso dos autos, também já há julgados aqui do TJDF afastando o tema 1085, quando verifica-se que os empréstimos foram oferecidos de forma irresponsável, que é justamente o caso dos autos, excelência. Há clara violação ao crédito responsável e também à boa-fé contratual. O banco, quando ofertou os créditos à parte autora, já sabia da sua situação de insolvência, já sabia que ela estava superendividada. Tanto é que o empréstimo sequer pôde ser averbado nessa folha de pagamento. E, excelência, a gente não pode esquecer dessa nova lei do superendividamento. A lei garante ao consumidor superendividado o crédito responsável. O banco simplesmente ofereceu o empréstimo sem lhe esclarecer sobre as consequências, sem avaliar a sua capacidade financeira. Simplesmente ofereceu o empréstimo sabendo que, já que, como ele é servidor público do GDF, recebe obrigatoriamente pelo Banco BRB, o banco não tem essa cautela de verificar se aquele consumidor ele pode ou não pagar esse empréstimo. Então, há clara violação ao princípio da boa-fé e ao crédito responsável que é assegurado a todo consumidor no seu artigo 6º, excelência, no inciso 11 e 12 do novo CDC. Então, claramente está sendo respeitado o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos. Então, a parte autora, ela pede que seja, sim, afastado o tema 1085 para que seja limitado os seus empréstimos, excelência. Fora isso, excelência, há um pedido também no processo com base na jurisprudência do STJ, que era o RESP 15.00846 de 2018, que lá em 2018 já existia o entendimento
que a parte autora, que a parte correntista, ela poderia, a hora que ela quisesse, cancelar o desconto na conta corrente. E esse entendimento jurisprudencial, Excelência, foi que deu origem ao tema 1085. O tema 1085 diz o seguinte, que não cabe limitação dos empréstimos a 30%, com base ali, por analogia, a Lei 10.820, desde que previamente autorizado. Essa é a tese do tema 1085. Mas, quando você para ler a ementa do julgado, que deu origem ao tema 1085, está na ementa, Excelência, que a parte autora, que o correntista, ele pode, a hora que ele quiser, revogar a autorização do desconto na conta corrente. Eu vou ler apenas o item 3 aqui, Excelência, dessa ementa do julgado que deu origem ao tema 1085, que é o item 3 da ementa. Ao ler também toda a fundamentação, inclusive o ministro relator do recurso especial, ele chega a fazer diferenciação. Não cabe pedido para cancelar o empréstimo consignado, porque já existe uma lei regulamentando isso. Mas na conta corrente, o consumidor ele pode requerer, a hora que ele quiser, cancelar o desconto na conta corrente, assumindo, é claro, as consequências do seu ato. Ou seja, o banco, se quiser, pode ingressar com a ação cobrando essa dívida, que não pode acontecer o que vem acontecendo nos autos, reter todo o seu pagamento em total violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Então, eu vou ler aqui apenas o item 3. O que diz o item 3 da ementa que deu origem ao tema 1085. Diversamente das demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente como forma de pagamento consubstancia uma faculdade dadas às partes contratantes como expressão de sua vontade destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Então, a parte autora, lá atrás, quando ela ingressou para essa ação, ela já fez o pedido com base na jurisprudência do STJ, que já assegurava esse direito da parte autora em requerer o cancelamento dos descontos na conta corrente. E esse tema, Excelência, ele foi, e esse entendimento, Excelência, ele foi julgado agora, no ano passado, através de recurso repetitivo que deu origem a esse tema 1085. Então, a autora pede que seja, se é o caso de entender que não cabe limitação dos empréstimos 30%, então que cancele os descontos na conta corrente. E outro ponto, Excelência, há entendimentos que entende que se não há um pedido pela via administrativa, não tem como fazer esse cancelamento pela via judicial. No entanto, Excelência, nesse próprio julgado do STJ de 2018, entendendo o quê? A partir do conhecimento do banco do pedido de cancelamento dos descontos na conta corrente. Se não há o pedido pela via administrativa, que seja feito pela via judicial e que conte esse pedido de cancelamento dos descontos na conta corrente a partir da citação. E esse não é uma interpretação apenas minha, Excelência, desse julgado. Também há esse mesmo entendimento também foi dado aqui pelo relator desembargador Fábio Eduardo Marques, da 5ª turma, onde entendeu o seguinte, que o desconto de multas autorizadas em conta corrente não pode sofrer alteração até que sobrevenha a revogação da autorização concedida pelo correntista e que ocorra a partir da citação dos autos. Então, mesmo que não tenha o pedido administrativo, que seja através da citação. Então, o banco, aqui no caso dos autos, ele foi citado. E antes, Excelência, o banco ele se recusava a aceitar qualquer tipo de pedido administrativo. Se a parte autora, se qualquer correntista chegasse no banco e fizesse um pedido qualquer para cancelar os descontos na conta corrente, o banco sequer aceitava receber esse pedido. Tanto é, sim, Excelência, que diante dessa reiterada prática do Banco BRB, que agora, no dia 24 de abril, entrou em vigor uma lei, que é a 7.239 de 2023, onde assegurou a qualquer pessoa que fizer o requerimento junto ao BRB que o banco receba esse documento. Está lá no seu artigo 4º, Excelência, uma lei nova que entrou em vigor tem apenas 15 dias. Assegurou que o correntista do banco ele tem o direito de entregar documentos ao banco. E por que foi feito isso? Porque o banco não aceitava qualquer tipo de requerimento. O cliente chegava para entregar a documentação para cancelar, o banco não aceitava. Diante disso, o legislador percebeu essa falha do banco e criou uma lei para resolver essa questão, Excelência. Então, hoje existe uma lei que obriga o banco, o BRB, a receber o requerimento administrativo, algo que não acontecia antes. Então, hoje ele consegue fazer o requerimento, mas na época não conseguia, Excelência. Outro ponto, Excelência, o banco, inclusive, mesmo que houvesse esse pedido de forma administrativa e ele fez para a via judicial, se o banco concordasse com esse pedido da parte autora, ele simplesmente teria feito uma petição concordando com o pedido de cancelamento. Mas não é isso que a gente vê, Excelência. O banco contestou o pedido para revogar o cancelamento dos descontos na conta corrente, ele contestou o pedido para não aceitar esse pedido que a parte autora fez para cancelar os descontos na conta corrente, não só fez a contestação, como também fez as contrarrazões. Então, o banco não concorda com o pedido da autora
para cancelar o desconto na conta corrente. Ele quer, sim, que seja mantido o desconto na conta corrente. Então, mesmo que houvesse um pedido administrativo, o banco teria negado mais uma vez, Excelência. E outro ponto, Excelência, como eu disse em relação a essa lei 7.239 de 2023, essa lei, Excelência, ela deve ser aplicada nos autos, porque é exatamente o que está acontecendo nos autos. A parte autora ela pediu a limitação dos seus empréstimos ali a 30%, com base na legislação antiga, ou também o cancelamento dos custos na conta corrente. E veio essa lei que regulamentou o mínimo existencial aqui no Distrito Federal, onde estabelece o seguinte, que se há empréstimos consignados que comprometam a margem ali de 35% ou 40%, o banco ele tem que suspender o desconto na conta corrente, é o que estabelece no artigo 2º, parágrafo 1º, Excelência. Então, hoje existe uma lei que já está em vigor, que inclusive lá no seu último artigo fala que deve ser aplicado também aos contratos em execução, os contratos em vigência, que é o caso dos autos, onde pode ser exatamente aplicada nos autos, Excelência. Fala lá que se a margem já está prometida, o banco tem que suspender os descontos na conta corrente, ou ele pode renegociar seus contratos, que também está de acordo com o pedido da parte autora, para que tudo não ultrapasse ali o limite de 40%. Então, essa lei veio também para assegurar os pedidos da parte autora, seja para limitar os empréstimos a 30% ou a 40%, como disse a nova lei, ou para cancelar os descontos na conta corrente. Então, a parte autora, Excelência, ela pede que seja julgado, seja dado provimento à apelação da parte autora para julgar procedentes todos os pedidos formulados pela parte autora, sobretudo porque a total retenção do seu salário. Inclusive, se for levar em consideração o decreto que entende que é inconstitucional, o decreto... Viu, doutor? Que a gente entende como inconstitucional o decreto 11.150, que estabelece que o licenciado R$ 303 também está sendo violado no caso dos autos, pois ela está sem salário. Então, a gente pede dar provimento à apelação, que seja julgado procedente de todos os pedidos formulados pela parte autora, e agradeço a excelência mais uma vez a atenção de todos. Muito obrigado.